Guarulhos é tudo. É meu tudo. Eu largo emprego, dou migué no serviço pra faltar pra ir no jogo do Flamengo. Eu falo que aqui é minha segunda casa, é o meu canto de paz, apesar de ser um dia triste. Eu falo, ali é onde parece que eu reconecto as minhas energias. É amor, cara, é eterno, né? Só quem vive torcida organizada do interior sabe o que é. Porque é fácil você torcer para um time no capital, fazer parte de uma torcida capital, um time grande, é fácil. Agora, no interior, pouca gente é, né? Eu tenho muito orgulho disso. Essa entidade aí mudou a minha vida e eu defendo ela com unhas e dentes. Sempre vou estar aí focado para fazer a torcida crescer em prol ao time, né? E a torcida faz parte do meu coração. Assim, a questão mais concreta, mais da prática, do dia a dia das torcidas, eu diria que as torcidas organizadas são, sobretudo, né, um espaço fundamental, na verdade, de socialização, né, para milhares de jovens que muitas vezes não encontram esse espaço em outros setores da sociedade. As torcidas organizadas constituem aí um importante espaço de formação de identidade, né? As torcidas organizadas, elas constituem também um espaço muito importante de práticas de lazer, né? Elas muitas vezes operam quase como clubes ali, né? Onde esses jovens têm a oportunidade, de alguma forma, de se envolver em diferentes práticas que eles não encontram em outros espaços da sociedade. Do interior, geralmente, é tudo mista, né? Torce para um Corinthians, Bragantino, então é difícil mesmo, né? Só quem é mesmo consegue vir manter uma organizada do interior. Acho que tem esse negócio de briga, essas coisas, né? Porque a TV mostra um lado mais de briga da torcida, nunca mostra um lado bom da torcida, né? Então, geralmente, as pessoas veem e falam, torcida de bandido. Geralmente, nossa torcida está entrando, porque a nossa torcida é família, né? Eu acho que foi acabando aquele sentimento da criança e entendendo o que é o Ituano e crescer e torcer pro Ituano. Quando você tem alguma coisa que é muito fechado, a criança ela não vai acompanhar. Então, a gente perdeu o público, perdeu a população, porque não tem mais aquele carisma. O clube não está tão preocupado na torcida. Óbvio que todo time é feito de resultado, toda gestão tem que ter um resultado, mas se você não tiver público, de nada adianta. Então, acho que falta um pouco de interiorismo aqui para nós. Nós somos um time do interior. A cultura do interior, ela tem que acontecer. E para nós, assim, querendo ou não, a dificuldade maior, assim, brisa mais pelo lado do financeiro, né? As torcidas pequenas se manter é muito mais difícil do que uma torcida grande. Às vezes ela não tem o tanto de apoio que uma torcida de capital vai ter. Então a gente tem que fazer o corre dobrado, né? Para conseguir manter a torcida, para ir atrás de dinheiro, de tudo que precisa para, às vezes, viajar, para fazer um corre ali de ir para um jogo fora ou precisar comprar um material para alguma coisa. Então é muito mais difícil você conseguir manter uma torcida pequena do que uma torcida de capital, que teoricamente a torcida de capital ela vai ter muito mais apoio, vai ser mais bem vista, vai ter mais mídia, então fica sendo mais fácil, né? Agora, de qualquer forma, para falar em relação às torcidas das equipes, entre aspas, consideradas menores, né, pelo menos que tem aí um número de torcedores menor, né, eu acho que tem uma série de diferenças, né? Primeiro tem a própria questão financeira, né? Sobretudo em São Paulo, você tem as de primeiro escalão, elas participam, né, a maior parte delas participa aí do carnaval, né? Consequentemente, você tem aí uma arrecadação muito maior. Você tem uma diferença em termos de logística também grande, né? Por exemplo, uma torcida como os Gaviões da Fiel, eles não precisam necessariamente, né, estabelecer uma série de alianças, né, para que de alguma forma a logística seja eficaz. A logística dessas torcidas elas têm de ser diferentes, elas precisam necessariamente, né, estabelecer aí uma série de relações, até mesmo para que elas consigam de alguma forma se deslocarem com uma certa segurança. Agora, quando elas se aliam, quando elas de alguma forma elas estabelecem relações aí de amizade, elas consequentemente, isso que é interessante, estabelecem também relações de inimizade, né? Eu acho que a dificuldade, assim, quando a torcida é menor, em questão de não ter muita verba, né, não tem ali um giro legal, você sempre tá alinhando ali o lado profissional com o lado de torcedor, tipo, porque querendo ou não é um gastinho elevado, né? Então tem jogo que você não consegue estar indo, tem jogo que se a torcida tem um caixa legal, você consegue ajudar. É algo que tem que saber lidar ali tudo certinho, né? Porque não dá pra você deixar o lado profissional pra só ser torcedor, nem ser só torcedor pra
Então tem que ter ali um meio de campo legal ali. Mas em dia de jogos, nós chega a 50, 60, o pessoal que vai só pra estar ali durante o jogo ali, cantando com nós, né? Pra não ter torcida, cara, o essencial é ter uma mensalidade, né? Que seja um valorzinho mínimo, porque vai ter custo com faixa, com bandeira, com os instrumentos, né? É complicado, porque você há 15 minutos está na Arena Corinthians, 20 está no Morumbi, enfim. Competir com as torcidas grandes, com os times grandes, é muito difícil. Porém, a gente tem festival, festas beneficentes, projetos sociais. Quando não tem jogo, a gente faz aí essas resenhas, usa a quadra aqui para fazer o churrasco e a gente mantém a torcida atuante desta maneira. Não é fácil fazer torcida organizada, não, velho. A gente não vive disso, como eu falei. Mas são 6 manos que deixam seu tempo de lado, deixam as coisas de lado pra torcer pro Ituano. Então eu acho que precisa de disposição e querer. Tem que querer. Tem que amar da loucura acima de tudo. Tem que disponibilizar um tempo pra isso. Tem que deixar um pouco da sua vida pra torcida. É assim que funciona. Nós não estamos fazendo isso pra nós. Não é talvez o que a gente queria. Mas a gente tem que deixar um legado pra galera que vai vir somar lá na frente. Na torcida mesmo, eu não sofro preconceito nenhum. Agora, fora da torcida, já... Muita gente admira, me manda mensagem que, né, acha legal isso, mas muita gente julga, né? Ou porque é alguma característica física, ou, né, fala que é por outros motivos, mas... Toda vez que eu vou em jogo, por exemplo, que eu vai com uma calça que é um pouco mais apertada. Hoje a gente tem a nossa calça e eu sempre amarro uma jaqueta. Então, assim, tá um dia de calor, eu não vou sair com essa calça pra ficar torrando no sol e suando. Então eu vou ou de short, mas eu sempre tô com uma jaqueta, porque querendo ou não, né? Às vezes as pessoas me constrangem com o olhar. No próprio trabalho mesmo. Eu trabalho com ônibus, aí quando eu vou trabalhar vestido com a blusa, enfim, quando tá frio eu vou com a blusa de frio. O pessoal olha assim meio torto, assim, sobe no ônibus e já fica olhando meio torto. Então, na verdade, eles só enxergam a parte ruim, né? Porque você não vê a reportagem fazendo nada quando você está fazendo uma ação social, quando você está entregando um ovo de Páscoa, quando você está fazendo uma ação de Natal. Inclusive, eu mesmo já fui Papai Noel numa ação de Natal nossa. Saímos entregando presentes na comunidade. Aí você não vê nenhuma imprensa fazendo nada, enfim. Agora, quando tem briga, é o prato principal que eles querem. Isso aí é comum, né? Só de você estar usando uma farda de torcida organizada, você já é mal visto pela sociedade. Você tá na rua, você tá... Muitas vezes eu já saí para algum lugar com os parceiros meus aqui da torcida, a gente todo fardado. Chega no mercado, o segurança já fica olhando para nós, entendeu? Então é diferente. Você é visto de outra forma. Felizmente ocorre bastante. Quando você fala a palavra torcida organizada, a maioria do pessoal já vê com o lado negativo, né? E propriamente quando você chega no próprio estádio, que você vai passar ali pela revista, alguma coisa assim, não em todos os estádios, né? Mas, tipo, se você chega junto com o torcedor comum, você vê que o torcedor comum é tratado de um jeito, e na hora que vai começar a entrar organizado, já muda o proceder, né? Então, querendo ou não, infelizmente tem um pouquinho de preconceito, sim. Na verdade, a torcida organizada já é... Você fala torcida organizada, o pessoal já vê um lado ruim, né? Já vê, tipo, uma bandidagem. Então, cara, querendo ou não, sempre que tem briga, você tá dando, tipo... Tá dando munição pro pessoal ainda não gostar ainda mais das torcidas, né? A narrativa relativamente predominante é aquela que a gente bem conhece, é aquela que é uma narrativa que estigmatiza as torcidas, né? Que muitas vezes retrata a partir de uma metáfora biológica, né? Que faz crer que as torcidas são uma espécie de agente externo, de câncer, né? Que vai invadir o universo do futebol e de alguma forma desarmonizar entre as suas boas relações que são estabelecidas nesse universo. Geralmente as pessoas, assim, a gente anda com a camisa da torcida, algumas pessoas olham com medo, assustado, vai ter briga, mas a gente da Fanático, sempre é torcida da família, né? Não vou falar que a gente é perfeito, briga, a gente já brigou, já sofri emboscada de torcida, já quase morri também, assisti jogo fora, então a gente tem uma certa experiência, né? Cara, hoje eu sou presidente de honra. Ajudo também o pessoal da bateria, porque você tem que explicar, passar sempre o que você aprendeu na minha época de torcida capital, eu aprendi. Então, o meu trabalho aqui é ensinar eles a gostar, se manter. Nós começamos a andar por conta própria. Nós não dependemos de torcida grande, caralho. Talvez não esperamos que os caras dependam de nós por alguma coisa. Eu acho que, querendo ou não, torcida eu acho que é importante. Independente do esporte ou da vida mesmo, acho que um apoio sempre é importante pra gente. Então,
Então sempre é favorável ter alguém torcendo pra gente. Eu acho que, independente se a torcida é grande ou pequena, eu acho que o que importa mesmo é o amor que ela tem pelo clube, né? Então, tipo, eu acho que isso é o mais importante que se pode ter pra torcida. Então, independente dela ser grande ou pequena, eu acho que o amor que ela tem pelo clube e ela vir aqui torcer por ele é o que mais importa. Para os jogadores e para o clube é um incentivo que a gente traz, né? A nossa ideologia é sempre estar apoiando o São Caetano, independente da gente estar na A4, na A1, no Série A do Brasileiro, B, C, D, a gente sempre vai estar lá. A Galocura foi o divisor de água. A gente sempre colou na Galocura desde moleque e tal, mas sempre como torcedor, nunca na parte de diretoria, né? Sempre gostamos de várzea, então sempre estava próximo. Mas quando entrei na torcida eu percebi que é diferente. A responsabilidade que você tem com uma torcida organizada de um clube de futebol profissional é diferente de qualquer outra coisa. Se o Flamengo não tivesse a torcida organizada, automaticamente já teria fechado, porque tem jogos aí que é só nós mesmo, não é... A cidade de Guarulhos não abraça. Não sei se é por causa do nome, enfim, mas acho que isso daí é uma balela, porque você vai em outras cidades aí, em Ribeirão tem o Botafogo, você vai em Limeira tem a Internacional, que teoricamente Internacional tem Internacional de Porto Alegre, enfim. Então, assim, o Flamengo é o time da cidade. Então a galera precisava abraçar um pouquinho mais, e se não fosse organizada, igual teve jogos aí que só tinha nós. Lembra na pandemia, chegou um diretor e falou, ó, tem um cara motorista de ônibus que ele foi mandado embora. E ele mora bem no sítio, bem no mato mesmo. E não tem nada para comer. Ele tem bebezinho e tem criança. Eu peguei e fui no mercado, comprei bolacha recheada, leite em pó, porque ela tinha bebê, né, leite. Fizemos uma comprinha bem bacana. Quando eu cheguei na casa, né, a minha esposa era contra eu sair na pandemia, no medo de eu pegar o Covid. Aí cheguei na casa, quando a gente abriu aqueles portão de madeira, sabe? Aí entrando na casa, eu vejo a senhora, uma senhora segurando uma criança e começando a chorar. Falei, mas por que você está chorando? A gente veio ajudar. Ela respondeu para mim, ó, é que eu pedi tanto para Deus para aparecer uma pessoa para me ajudar, eu tava dando água com açúcar pro meu bebê que eu não tinha nada para dar para ele. É aquilo que cortou meu coração, cara. Aí eu entrei lá dentro, comecei a descarregar as coisas, tava eu e mais 2 diretores, e aí um outro menininho pegou a bolacha recheada e falava, pai, tem certeza que isso aqui é nosso? Cara, às vezes a gente não dá valor nessas coisas que a gente tem na casa, né? E aí eu vejo muita gente reclamando da vida e muita gente não tem nada, né? E você poder estar ajudando, fazer uma ação social hoje é muito gratificante. A torcida ela é uma família, né? Tudo que você faz na torcida hoje em dia é uma coisa em prol da sociedade. Às vezes você ajuda uma pessoa que está precisando comer alguma coisa ou ajuda alguém a arrumar um emprego. A torcida em si faz ações sociais em datas comemorativas como Páscoa, Dia das Mães, Dia das Crianças. Então, tipo, tudo na torcida ela é uma coisa em prol da sociedade, como eu disse. Tipo, a gente se ajuda para conseguir o melhor para todo mundo. Mas uma do que o pessoal mais gosta, que eu não vi nenhuma outra torcida fazer até hoje, mas faz a arrecadação de ração, tanto de gato quanto para cachorro, e doa para as ONGs da cidade. Já conseguimos, tipo assim, umas 3, 4, dá mais de 1 tonelada, é o que nós conseguimos arrecadar nessas 4 ações aí. A gente tem um projeto do Dia das Crianças, tá indo pro 3º ano seguido já. Muito difícil tocar, mas a gente sempre se ajeita de uma forma ou de outra e estamos indo para esse 3º ano já, sem patrocínio, sem apoio, contando com uma galera muito boa, essa galera mesmo de bar, essa galera que encosta na torcida, esses caras que fazem a festa. Então, tudo começou em 2018, né? Aí nós, era um grupo de amigos, de 8, 10 amigos. Aí nessa, um deles, que é o Rodrigo, que hoje é o atual presidente nosso, quis fazer uma vaquinha para fazer a nossa primeira faixa. Hoje, infelizmente, essa faixa não existe, porque tomou sol, chuva e acabou rasgando ela. Aí fizemos uma vaquinha, compramos a nossa primeira faixa. 2019 veio a primeira camiseta, virou para cá, aí conseguimos tocar. Até hoje é Fanatics, né? Na época, a gente não tinha CNPJ ainda. A gente tinha apenas uma faixa, né? Que a outra torcida entrava essa faixa pra gente, né? Aí, conforme a torcida foi crescendo, a gente teve que correr atrás do CNPJ. Mas antes disso, quando começou tudo, foi quando a gente surgiu o logo da torcida. Eu fiz um grupo no Zap, na época, e aí eu fiz uma caneca, né? Começou uma brincadeira numa caneca de tomar cerveja e fiz um logo, tudo. E aí, depois da caneca, foi umas com 60 pessoas entrou no grupo para participar, comprou caneca. Depois eu consegui fazer camiseta. Fiz escondido da minha esposa, gastei R$1.000 do bolso para fazer a camiseta.
E como naquela época, no começo do ano 2000, o ABC era sempre vestido através dos outros clubes, São Caetano e Santo André. E nossa cidade, que é uma das maiores cidades do ABC, não tinha um clube profissional ligado ao nosso futebol. Então, a partir daquele ano de 2005, eu e meu amigo ali, nosso amigo ali que Deus o tenha, a ideologia e a vontade de fazer uma torcida organizada para o clube que estava sendo fundado bem naquela época. Do São Bernardo Futebol Clube, foi fundado em dezembro de 2004. Cara, a primeira emoção foi o dia da fundação, né? No dia 21 de maio de 2005, quando eu cheguei atrasado, o jogo já tinha começado. Adentrar no estádio, eu olhei lá no cantinho, umas 40 pessoas pulando embaixo de uma faixa. Falei, conseguimos. Daqui ficou marcado para mim. Chegava lá, a gente não conhecia quase ninguém. Não sabia o que cantar. Um olhava para o outro, sabe? E aí, galera, vamos cantar isso. E cada um cantava um canto de uma torcida grande da capital. Então aquilo fez uma união. Eu estudava, né, à noite, e eu sempre ia com a camisa do Corinthians. Aí um menino falou, eu vi que você gosta de futebol, quer ir no jogo comigo? Aí eu falei, vou, né, matar a aula, vamos pro jogo. Aí a gente veio, ainda lembro, a gente tava um frio, aí a gente ficava lá no outro setor, né. E aí eu resolvi vir. Aí eu vim uma, vim duas, vim três, vim quatro, e aí Série B, Série C, A2. Quando eu casei a primeira vez, tive filho, eu dei uma afastada. E aí nasceu meu outro filho, eu continuei um pouco afastada, mas aí eu já tava voltando aos poucos. E aí na hora que deu pra eu voltar, eu voltei de vez, e aí já teve eleição pra ser presidente. Uma que eu fui sozinho pra Olímpia, com a faixa, foi só eu e a faixa. Eu saí daqui no sábado, 10 horas da noite, e voltei no outro dia, 10 horas da noite. Peguei o ônibus no Tietê e fui. Cheguei lá. Estreia da Série A3 de 2017. Inclusive foi o ano que nós fomos rebaixados. E eu cheguei em Olímpia, cheguei 5 horas da manhã e o jogo era 10 da manhã. Aí fiquei lá, esperando, porque a cidade não tinha nada. E na hora do jogo eu cheguei, o pessoal do time mandante, aliás, quando eu cheguei eles falaram assim, cadê a torcida? Vocês vieram no quê? Cadê o ônibus? Eu falei, o ônibus tá na rodoviária, porque eu vim sozinho. Aí ele falou, não, achei que vocês estavam vindo com o ônibus. Eu falei, não, eu vim de ônibus, mas sozinho. Aí falou, não, pode entrar. Aí eu entrei, estiquei a faixa. Aí o presidente do Olímpia ficou até encantado por eu ter ido. Falou, nossa, você veio sozinho. O primeiro acesso me marcou bastante, cara. Foi o de 2014. 2014. Foi algo muito... Nossa, no meio do jogo já tava chorando, já foi algo bem legal. Foi prazeroso aquele dia. Momentos difíceis, né, assim, em vida, né, da vida. Você precisa de algo ali para não se perder, cara. Eu acho que tanto o Primavera quanto a torcida me ajudou muito em vários casos aí. Olha, o futebol brasileiro sem as torcidas organizadas seria, antes de mais nada, né, um futebol culturalmente muito mais pobre. Porque quem defende uma tradição, quem criou e quem segue defendendo uma tradição, uma cultura popular do torcer, são as torcidas organizadas, né? São eles que realizam o espetáculo na arquibancada, são eles que de alguma forma fazem com que o futebol, né, fora das quatro linhas, seja um espetáculo absolutamente excitante, né? Eles promovem aí um espetáculo audiovisual do ponto de vista extraordinário, né? Eles fazem parte eles criaram uma cultura torcedora, defendem uma cultura torcedora e nesse sentido, do meu ponto de vista, valorizam e muito o espetáculo futebolístico.